Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Mais uma vez a gente juntos aqui, podemos estar adorando ao Senhor, podemos estar na presença de Deus. Eu quero convidar você para entrar nesse ambiente, entrar nesse clima, nesse sentimento de adoração. Esse tempo separado por Deus, num dia tão especial como o dia de domingo, que nós estamos normalmente habituados a estar juntos na igreja. Um dia que parece que se a gente não vai na igreja está faltando alguma coisa. Não se completa o dia, não se completa sequer a semana quando a gente não vai na igreja. Mas nós estamos nesse momento reunidos também em nome do Senhor. Convido você a deixar Deus falar no seu coração e colocar você nesse lugar especial. Mesmo com essa distância que a gente tem, mesmo com essa separação, que você possa sentir esse mover de Deus, esse agir de Deus que alcança você, que te fortalece, que sustenta, que coloca então a gente nesse lugar tão especial que é o lugar da presença dele, um lugar desse mover de Deus. Saiba que nós somos privilegiados, podemos entrar na presença do Senhor a qualquer instante, em qualquer lugar. Nós temos essa oportunidade, nós temos essa liberdade, nós temos o livre acesso. E nós estamos fazendo isso agora todos juntos, todos na presença do Senhor agora, todos diante do Pai agora. Eu quero que você faça desse momento um momento também para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas e que você envie daí do seu celular, da onde você estiver assistindo esse culto, esse nosso momento, convida alguém para participar. Manda uma mensagem para alguém, manda uma mensagem para os seus contatos, se convida para estar junto conosco, para estar nesse culto, nesse tempo de adoração, e tenha certeza que o que Deus falar com você, aquilo que Deus trabalhar na sua vida, vai fortalecer você, mas quando você se dispõe a ser usado por Deus, a ser um instrumento nas mãos de Deus, Deus vai trabalhar na vida de outro, e você vai se alegrar, você vai sentir esse mover de Deus na sua vida. Então não perde essa oportunidade, hoje, convida alguém para estar junto, alguém para estar junto conosco nesse momento, para estar adorando ao Senhor. Amém? Faça isso com liberdade, faça isso com alegria. Eu quero nesse instante iniciar uma oração e peço que você aí na sua casa, junto com a sua família, que você então se posicione na presença do Senhor, que você esteja diante do Senhor. É um tempo, como já falamos aqui, um tempo especial. Entrega ele nas mãos do Senhor, entrega o seu coração nas mãos do Senhor. Amém? Vamos juntos orar. Senhor Deus, nós nos alegramos mais uma vez. Podemos estabelecer essa unidade dada pelo Teu Espírito através desse contato, através dessa conexão. O Senhor Deus tem trabalhado conosco, tem falado conosco nesses dias, e nós temos tido, Pai, um consolo do Teu Espírito, um renovo do Senhor, um fortalecimento na Tua verdade, e temos experimentado mais do Senhor. É verdade, Deus, que às vezes nossos olhos enxergam pequenas limitações, mas quando nós nos desprendemos, nós somos convidados à possibilidade de enxergar a imensidão do Senhor. Portanto, Deus, toma a direção das nossas vidas agora, nos envolve, nos enche agora com o Teu poder, preserva cada uma das vidas que estão aqui diante do Senhor agora, esses que estão se achegando também, que possam entrar debaixo de um cuidado, de uma proteção do Senhor, que a mão do Senhor alcance cada casa, cada lar agora, cada lugar, cada pessoa, cada celular que está agora conectado com o Senhor, que seja agora visitado pelo Senhor, e o Senhor envolva então, Pai, todo o Teu povo, os Teus filhos na Tua presença. Faz uma obra aqui, Senhor, faz nesse tempo que nós estaremos aqui, move o Senhor, toma as nossas vidas, faz, Deus, algo no nosso coração. Nós queremos declarar aqui a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos do Senhor e entregamos esse momento nas Tuas mãos, para que o Senhor dirija e o Senhor faça, o Senhor esteja realizando, e o Teu nome, Senhor, o Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja exaltado. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar você a abrir seu coração, aonde você estiver, e também abre os seus lábios, fala com o Senhor através do louvor, canta, exalta o nome do Senhor, deixa a presença do Senhor entrar na sua casa, na sua família agora, em nome de Jesus. Estamos
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Então vem me incendiar, vem, Senhor, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Nós queremos, Senhor, te damos graças nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito todas as coisas. O Senhor tem cuidado de nós nos detalhes. Te agradeço, Deus, por essa caminhada contigo, que o Senhor tanto nos ensina. Eu quero falar para você nessa noite, que tem vivido momentos difíceis, que tem passado por situações de insegurança. Na nossa caminhada, minha, do Daniel, da minha família, nós passamos por muitas coisas. Passamos por desertos. E hoje, quando eu estava escutando essa música, o Senhor me trouxe na lembrança muitas coisas que na época a gente não entendia. Houve tempos de sequidão na nossa vida. Tempos que a gente perdeu pessoas, que a gente perdeu coisas. E um dia eu falei para o Senhor: Deus, eu estou cansada de perder. Eu estou cansada de perder. E o Senhor falou comigo muito claro: filha, é necessário que você aprenda a depender somente de mim. Então eu vou dizer uma coisa para você: se você está passando por isso, o Senhor está te dando uma aula preciosa de dependência dEle. Porque muitas vezes Ele precisa tirar as coisas que a gente se apoia, para entender que o único que permanece para sempre é o eterno. Às vezes a gente espera coisa de homens, de coisas materiais, e isso desaparece. As coisas vêm e as coisas se vão. Mas aquele que permanece para sempre é o Senhor. Portanto, aprenda, dê glórias ao Senhor, porque lá na frente você vai entender o porquê pessoas te viraram as costas, o porquê coisas passaram pelo vão dos seus dedos e parecia que você não ia suportar. Você vai olhar e ver o quanto Deus trabalhou na sua vida nesse deserto. Eu posso dizer que eu vi milagres nesse deserto. Mas existe um Deus santo, um Deus poderoso, que não me deixou em nenhum momento. Mesmo quando tudo parecia perdido, que ninguém estava do nosso lado, o Senhor nos sustentou. E eu vou dizer para você: existe um lugar de descanso no meio da guerra. Existe um lugar seguro
oro para que você encontre esse lugar nos braços do Pai. Aquele que não decepciona, aquele que não mente, aquele que não abandona, aquele que tem o maior interesse em ver você crescer, em ver você forte. E é isso que Ele está fazendo na tua vida. Que você receba hoje, da parte de Deus, aquilo que Ele tem para você na totalidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso a gente poder recorrer a esse lugar, a esse conforto, junto do Pai, ao colo do nosso Pai amado. Esse Deus que está sempre pronto para nos envolver, para trabalhar nas nossas vidas. Que você possa realmente encontrar esse lugar e desfrutar desse lugar que Deus tem separado para você. Um lugar que é seu. Você é filho, você é especial. Deus quer cuidar de você, que Ele console o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Irmãos, ontem eu fiz uma divulgação para os irmãos através do WhatsApp, através do Instagram e também Facebook, de uma semana que nós vamos fazer, uma semana de oração em família. Nós não estamos podendo fazer as nossas orações todas juntos na igreja, mas podemos fazer na nossa casa. E a ideia durante essa semana, iniciando no dia de hoje, até o próximo sábado, é tirar um horário, que seja um horário que você possa repetir ele todos os dias, de domingo até sábado. Nesse horário você efetivamente está junto com a sua família intercedendo. Essa intercessão, a princípio, é uma intercessão voltada para a igreja do Senhor, para toda a igreja, e também voltada para a nossa nação, voltada para o nosso Brasil, num tempo de tantas dificuldades que a gente está enfrentando agora, não só a questão da enfermidade, mas também a questão política, todas essas lutas que nós estamos enfrentando nesse momento, um tempo um pouco tumultuado, e como igreja, então, nós precisamos nos posicionar em oração, nos colocar diante do Senhor, buscar a presença de Deus. Então eu gostaria que você e sua família tivessem reunido. Nós temos um roteiro de alguns itens, poucos itens de oração para você fazer, também está disponível na rede social, para que você possa então estar acompanhando. A ideia é você separar durante esses 7 dias um horário para você orar com a sua família. Seja quanto tempo for, a importância não está no tempo, na duração dessa oração, mas sim nessa continuidade de você estar orando durante toda essa semana. E aí, com certeza, inclua, a sua casa, esteja orando pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que estão aí junto com você. Nós estamos com uma proposta aqui, por exemplo, nós estamos incluindo até a oração pelos nossos vizinhos. Então nós passamos para os nossos vizinhos uma série de, uma sugestão, para eles estarem participando, no sentido de trazer para nós os pedidos de oração para a gente interceder por eles também. Faz desse tempo em que você está em família, que você está fortalecido na sua família, um tempo então para você estar na presença do Senhor, para Deus usar a sua vida e você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Se coloca diante de Deus em oração. Convido você para essa semana, uma semana de oração em família, para você fazer aí na sua casa. E amanhã nós temos, como já estamos fazendo já algumas segundas-feiras, nós temos às 18 horas, 15 minutos, mais um tempo de palavra de Deus, um tempo breve, mas para você ouvir a palavra, ser fortalecido na verdade e compartilhar essa palavra com outras pessoas. Amém? Eu quero ler um texto aqui com vocês, um texto para a gente poder conversar, para a gente poder meditar, e ele está registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 6 em diante, mais um dos episódios da jornada de Jesus e do ministério terreno de Jesus, E é muito interessante esses encontros que Jesus tem e o quanto que cada embate, cada encontro desse é uma explosão do poder de Deus, da manifestação da grandeza de Deus, é um choque. Eu quero ler esse texto, quero conversar um pouco com você sobre isso. Lucas 6 diz assim: Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava.
Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu em pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Como eu disse, mais um episódio de manifestação do poder do nosso Deus através da vida de Jesus. E Jesus sempre com um conhecimento, uma sabedoria superior. Aliás, o homem, ele tem um prazer em buscar a sabedoria, em buscar o entendimento. Muitas vezes motivado até pela ideia de que ter o conhecimento lhe dá poder, ter o conhecimento lhe dá privilégio. Quando nós falamos de coisas, então, que são restritas a poucas pessoas, então, realmente dá um ar de superioridade, um ar de que nós podemos conhecer coisas sobrenaturais, ou seja, que foge do conhecimento das pessoas, que foge do conhecimento normal das pessoas, e nós então nos entendemos mais elevados. Isso não é dentro da igreja apenas. Na verdade, esse sentimento muitas vezes está no coração da maioria dos homens. Um desejo de conhecer algo que o outro não conhece, de ter uma superioridade pelo conhecimento. E a palavra de Deus, quando fala a respeito de conhecimento, de sabedoria, quando traz para nós um entendimento, mostra que realmente existe um entendimento disponibilizado pelo Senhor. Tem um trecho aqui que eu quero ler com vocês, quando Paulo escreve aos Coríntios. Paulo, alguém que tinha muita sabedoria no padrão dos homens, alguém que tinha muito conhecimento no padrão dos homens, alguém que teve um encontro com o Senhor Jesus, e ao ter um encontro com o Senhor Jesus, descobriu a excelência do conhecimento de Cristo. Ele escreve assim, na sua carta aos Coríntios: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está dizendo, olha, existem coisas que são espirituais, e elas carecem do Espírito para que sejam discernidas. Coisas que são espirituais, quando os outros ouvem, não têm essa interpretação espiritual, lhe parecem loucura. Paulo está dizendo que o Espírito, então, poderia dar um entendimento sobre coisas espirituais, superiores, que se desprendiam, então, do físico, o sobrenatural. Algo que estava além, então, desse bloqueio, desse natural, aquilo que os olhos conseguiam enxergar. Falar sobre coisas superiores. A palavra de Deus diz que Deus falou com o homem de várias formas e por fim falou através do seu Filho. O ministério terreno de Jesus é uma proclamação do reino de Deus. É um anúncio do reino de Deus. É um compartilhar da verdade do reino com as pessoas que estavam ali. Como o texto mesmo diz, revelado aos pequeninos, qualquer um poderia entender desde que tivesse a presença do Espírito Santo. Qualquer um pode hoje entender, qualquer um pode então interpretar, discernir, conhecer aquilo que está sendo falado através do Espírito Santo. Jesus então, do seu ministério terreno, ele anunciou continuamente os valores do reino. Quando Jesus veio à Terra, entendemos que ele veio com o propósito de morrer em nosso lugar, para ser então o nosso Salvador e se entregar no nosso lugar. Mas também entendemos que ele veio para anunciar o reino, para falar do amor do Pai,
Tanto que nós olhamos para as verdades que Jesus nos ensina, para aquilo que Jesus nos instrui e nos apoiamos nisso e conhecemos então cada vez mais as coisas espirituais, as coisas superiores, as coisas sobrenaturais, as coisas que são mais elevadas. Jesus está sempre pronto a compartilhar então essa sabedoria do alto. E eu quero então entender um pouco dessa manifestação da sabedoria de Jesus. Essa que está registrada na palavra, está disponível para que eu e você possamos ter acesso a essa sabedoria. E como que Jesus, então, compartilhava dessa sabedoria? Nós olhamos para um texto que, mais uma vez, é um texto onde Jesus está ali para manifestar a grandeza do reino e existem homens esperando alguma coisa para acusar Jesus de erro, de falha. Mas é interessante que a sabedoria de Deus, a sabedoria manifesta ali pelo nosso Senhor Jesus, ela nunca é intimidada pelo conhecimento, pelo entendimento dos homens. Ou seja, aquilo que vem de Deus não está sujeito aos homens. Quando Jesus vai manifestar ali a sua grandeza, naquele momento, diz o texto para nós, que Jesus, conhecendo-lhes o pensamento. Jesus sabia exatamente o que aqueles homens queriam. Jesus sabia exatamente qual era a intenção daqueles homens. Jesus conhecia, tinha ciência do pensamento daqueles homens, o pensamento limitado, o pensamento de acusação, aquela artimanha daqueles homens para tentar, de alguma forma, enredar o Senhor Jesus e trazer um prejuízo para poder acusá-lo. A sabedoria de Deus não se prende a essas coisas. É importante você entender que aquilo que Deus tem para revelar, para trazer para nós como entendimento, não é uma disputa de conhecimento. Deus não quer disputar com o homem o conhecimento. Deus não precisa disputar com o homem o conhecimento. Deus não precisa provar para o homem que ele está certo. Deus não precisa provar para o homem sequer que ele existe. Deus não precisa se sujeitar a isso. A sabedoria de Deus, a grandeza de Deus está manifesta nas Escrituras, na verdade do reino. É verdade que, para que a gente tenha um discernimento das coisas espirituais, eu careço do Espírito Santo. Esse que faz com que eu interprete efetivamente aquilo que está escrito. Para que isso realmente se torne sabedoria para mim, eu preciso entender, interpretar, decifrar esse código, entender então aquilo que Deus está falando. Deus não está limitado ao homem. Eu quero ler um texto aqui para vocês, que está registrado em Atos dos Apóstolos, que fala um pouco dessa grandeza de Deus, comparado com a limitação do homem. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados por arte e imaginação dos homens. Deus continua estando no seu trono soberano. Imagina que Deus, então, criou o homem, que Deus criou o ser humano, a raça humana. E aí o homem, na sua limitação de ser criado, tenta idealizar o Criador, tenta idealizar quem é Deus. E é lógico que o homem, na sua limitação, vai tentar reproduzir Deus naquilo que ele enxerga. Mas sem dúvida aquele que criou é superior àquilo que foi criado. Sem dúvida aquele que criou é infinitamente maior. Aquele que criou, ele detém toda a sabedoria. E aquilo que ele coloca, então, à disposição para o homem é uma parte disso.
O homem não é o criador, o homem é a criatura. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela não está sujeita ao homem. A sabedoria de Deus não precisa se encaixar no modelo do homem, não precisa entrar na linguagem do homem. A sabedoria de Deus não precisa estar no padrão limitado da criatura humana. A sabedoria de Deus é do Criador de todas as coisas. Aquilo que Deus tem, então, como sabedoria a ser compartilhada, é infinitamente maior do que nós conseguimos imaginar, do que nós conseguimos conceber e até do que nós conseguimos absorver. Nós estamos aprendendo, nós estamos buscando, nós estamos tentando entender. Como diz o texto que nós lemos, nós buscamos o Espírito Santo, que nos traz discernimento e faz a gente compreender coisas espirituais, mas ainda assim a sabedoria de Deus é infinitamente superior. O texto que nós lemos aqui diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, por mais que a gente preze, por mais que a gente tenha zelo, por mais que a gente se esmere, se nós construirmos um santuário, não dá para a gente determinar, para a gente dizer que Deus se limita àquilo que nós, criatura, construímos. Isso é tão verdadeiro que eu e você hoje somos convidados a experimentar o que é realmente nós sermos a igreja. Existe um lugar maravilhoso que a gente se reúne, que a gente está junto, que a gente adora, que a gente louva o Senhor, que a gente ouve a palavra, e isso realmente é muito bom, mas não dá para dizer que Deus está restrito àquele lugar. Ele não está preso naquele lugar. Deus, ao habitar dentro de nós, ao trazer para nós essa proposta, pela presença do Espírito Santo para habitar dentro de nós, Ele está querendo habitar dentro daquilo que Ele mesmo construiu. Ele mesmo edificou. Ele mesmo fez. Ele quer estar presente dentro de mim e de você. É um desejo do Senhor. Agora, quando nós edificamos um prédio, não dá para a gente achar que só ali Deus estará, que nós vamos limitar a presença de Deus. A sabedoria, então, do Senhor, ela é infinitamente maior do que tudo isso. Então, a sabedoria de Deus, ela não se prende nem mesmo à nossa religiosidade. A sabedoria, ela questiona a nossa religiosidade. Quando nós olhamos para aquele texto e Jesus entra então com uma providência naquele lugar, diz o texto que Jesus, no sábado, entrou na sinagoga e ensinava. Jesus, no sábado, na sinagoga, estava ali ensinando. Ele estava então na disposição de compartilhar, de ensinar, de transmitir o conhecimento a homens que eram religiosos. Diz o texto que ele conhecia o pensamento daqueles homens que tentavam ver se Jesus ia promover alguma cura naquele instante. Jesus não estava preso ao sábado. Faz questão o texto de afirmar que era sábado. Faz questão Jesus de afirmar que era sábado, para que houvesse uma ruptura daquela religiosidade. Que realmente os homens pudessem entender que eles estavam equivocados quanto às orientações que Deus tinha dado a respeito do sábado. Jesus questiona com muita sabedoria, sabedoria do alto, com uma lógica. Ele diz: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer. Jesus está perguntando: olha, vocês têm um entendimento, uma sabedoria adquirida até mesmo por causa das escrituras, por causa das leis, mas limitada na sua religiosidade, na aplicação dessa verdade. Jesus fala: é lícito então curar no sábado? O que dá para fazer no sábado, bem ou mal? Salvar ou deixar perecer? Jesus então, ao questionar tudo isso de uma forma ousada, Jesus chama
aquele homem que tinha a mão ressequida no meio. Jesus não fez um milagre escondido. Jesus não foi intimidado, como a gente já falou, pela sabedoria dos homens. Jesus agora não está restrito ao modelo religioso. Jesus chama aquele homem no meio para que todos vejam. Jesus faz um discurso a respeito da limitação religiosa daqueles homens, para justamente questionar, romper e manifestar então a grandeza, a sabedoria dele do reino, a ideia, a verdade, o entendimento do reino. Jesus então compartilha isso. Quantas passagens você já deve ter lido de Jesus fazendo exatamente a mesma coisa, rompendo a religiosidade? Eu quero ler uma passagem aqui para vocês que fala também sobre isso. Marcos 2,23 diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Para nós, talvez a figura do sábado não seja tão marcante, mas para aqueles religiosos realmente era. Ao ponto deles tentarem encontrar algum erro em Jesus. Veja que Jesus trazia uma sabedoria do alto, um entendimento do alto, e aqueles homens presos na sua religiosidade tentavam apontar algo que Jesus estava fazendo de errado. Quantas vezes a religiosidade tenta intimidar a sabedoria de Deus? Tenta limitar a sabedoria de Deus, tenta engessar a sabedoria de Deus. A religiosidade é de homens. O texto diz aqui: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Às vezes nós criamos um conjunto de regras, de modelos, para que a gente possa conviver, para que a gente possa caminhar, e nós queremos que Deus se sujeite às regras e modelos que nós determinamos. E quando aquilo foge do modelo que nós determinamos, nós acusamos e muitas vezes questionamos se aquilo realmente é de Deus, se Deus realmente está fazendo. Nós criamos uma regra. Eu não estou dizendo de uma interpretação da palavra de Deus e aplicação da palavra de Deus, estou dizendo de regras que muitas vezes nós determinamos. E aí muitas vezes nós atribuímos um mover de Deus a algo que não venha de Deus. Vamos contra o mover do Espírito Santo. Vamos contra aquilo que Deus está fazendo. Nós deixamos de lado, muitas vezes, a sabedoria, o entendimento, a revelação de Deus. Porque nós rotulamos Deus com a nossa religiosidade. Nós limitamos Deus. Ah, não, Deus não faz assim. Deus não opera desse jeito. Deus não trabalha desse jeito. Deus não faz assim. Bom, se nós olharmos as experiências exclusivas, únicas da manifestação do poder do nosso Senhor Jesus, o poder de Deus através da vida do nosso Senhor Jesus, quantas curas foram exclusivas, quantas curas tiveram um toque particular, um toque único, e não pôde virar doutrina, não podia ser uma doutrina, não podia estabelecer aquilo como uma doutrina, mas Deus fez daquele jeito. Deus operou daquele jeito. Às vezes, eu na minha limitação, na minha visão engessada, eu não consigo me desprender e entender a sabedoria de Deus. O grande prejuízo de eu não entender a sabedoria de Deus, ou de eu subestimar a sabedoria de Deus, é eu não ser instruído nessa sabedoria. Se eu estou aprendendo algo e aquilo está limitado àquilo que eu conheço, entenda, aquilo não é novo para mim. Aquilo é velho. Aquilo é mais do mesmo que eu já sei. É mais do mesmo que eu já aprendi. Não é novo. Quando eu me abro
para que Deus esteja falando algo novo para mim, e eu entendo que a minha visão é uma visão limitada, que eu preciso de um conhecimento superior, um conhecimento que venha de Deus, eu sou então levado a algo tremendo, que transcende o meu natural, que transcende o meu limite. Quando o amigo de Jesus morreu, Lázaro, de uma família muito querida de Jesus, uma das expressões das irmãs de Jesus, uma expressão muito interessante, ela diz: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor fizesse dessa forma, meu irmão não teria morrido. E veja que esse entendimento era o entendimento de alguém que tinha intimidade com o Senhor Jesus, conhecia o Senhor Jesus e estava falando uma grande verdade. Podia dizer: olha, Jesus, o Senhor poderia ter evitado do meu irmão morrer. Quando Jesus entra com uma providência e ressuscita Lázaro depois de 4 dias morto. Se você lembrar dessa passagem, Jesus, ele agradece ao Senhor e fala em voz alta e glorifica a Deus, e ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor me ouve sempre, mas eu estou falando isso para que todos entendam. Jesus dá uma aula de sabedoria, de entendimento e participação do entendimento que levava então à manifestação de poder. Ao compreender isso, aquelas pessoas então foram convidadas a ver a manifestação do poder do Senhor Jesus ressuscitando Lázaro depois de 4 dias morto. Existe, às vezes, na nossa religiosidade, no nosso modelo, na forma como nós estabelecemos o mecanismo de funcionar as coisas de Deus, existe uma limitação que impede a gente de enxergar o que Deus está fazendo. Porque, afinal de contas, quando Deus realmente move, quando Deus compartilha o entendimento conosco, Ele entra com uma manifestação efetivamente de poder. Porque tudo aquilo que supera para nós o normal, supera o racional, aquilo que supera o físico, é algo como nós chamamos de sobrenatural ou supernatural. Quando nós entendemos que isso então é além do natural, nós chamamos isso de poder. Porque está além daquilo que nós conseguimos administrar, está além daquilo que nós conseguimos palpar, que nós conseguimos pegar. É poder. Jesus, ao manifestar o poder naquela sinagoga no sábado, ele traz a cura para aquele homem. Independente da opinião das outras pessoas, quando Jesus manifesta o seu poder, a sua sabedoria, o seu entendimento, ele promove então a cura. Ele muda o natural. É fantástico a gente pensar que Jesus, ao compartilhar isso, ele está restaurando uma condição diferenciada, onde ele convida eu e você a nos ligarmos no sobrenatural. Quando a gente fala de cura, nós entendemos que é um milagre. É um milagre do Senhor, é uma manifestação do Senhor, mas ela é recheada de um entendimento das coisas sobrenaturais, de uma vontade de Deus para curar, de um poder, uma compreensão do poder que leva com que a gente clame com fé. E veja, então, efetivamente aquilo acontecer e rompe, então, o natural. Às vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a gente resiste a essa sabedoria. Paulo, quando fala do reino, ele fala de uma proclamação do reino não só em palavras, mas poder. A palavra fala de sinais que confirmam a palavra pregada. Ou seja, conforme essa sabedoria vai avançando, existe um desprendimento do natural e uma ligação no sobrenatural. Onde eu e você somos convidados a viver não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que os nossos olhos enxergam, mas o sobrenatural de Deus. Assim, a esperança, muitas vezes, no nosso coração, que não está vinculada ao cenário que a gente enxerga. Quando existe uma manifestação do poder de Deus, da sabedoria de Deus, essa mensagem de Deus, quando efetivamente nos troca o entendimento, nós conseguimos então nos ligar em algo novo.
Como a palavra de Deus é tremenda. Como a sabedoria de Deus nos leva a experimentarmos coisas que estão além do nosso entendimento. Se eu não acreditar, exclusivas, únicas, privilegiadas. Nós temos exceções. Agora eu quero dizer para você, para que você possa entender então qual é a sua posição diante disso. É que essa sabedoria de Deus, ela vem continuamente sendo disponibilizada para nós através da Escritura e do Espírito que habita em nós. Como nós já lemos aqui, coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não consegue entender, e para ele parece loucura. Ou seja, o incrédulo sempre vai existir. Sempre vai existir aquele falando contra Jesus, falando contra a palavra, falando contra Deus. Sempre vai existir essa pessoa com a mente limitada da criatura. Sempre vai existir. Ele sempre vai estar presente. Mas ele nunca vai enxergar quem é o Criador. Enquanto ele não se desprender da sua limitação, ele não vai enxergar. Quando nós oramos aceitando Jesus como Salvador, nós cremos nessa verdade, nessa mensagem da cruz, nessa mensagem que parece uma loucura. Nós cremos e fomos então transportados ao sobrenatural na posição de filhos. Fomos levados então a um lugar diferenciado, à presença do Espírito Santo dentro de nós, ao entendimento da Escritura. Isso é tremendo. Nós fomos então conduzidos a esse lugar. A palavra continua aí diante de você. Você tem o privilégio de abrir as Escrituras, ler a palavra e ser edificado por esse Espírito que habita dentro de você. Ela está disponível, como a palavra mesmo diz, a Escritura mesmo testificando dela mesma, disponível aos pequeninos, a qualquer um que buscar. Aquele que buscar, ele vai encontrar. Aquele que quiser sabedoria, que peça a Deus, porque Ele dá. Ele entrega essa sabedoria do alto. A busca é a minha. Não importa o que os homens falam. Não importa o que o incrédulo fala. Não importa o que a criatura fala. Nós buscamos uma sabedoria que vem do Criador. Nós buscamos nos ligar nisso. Nós buscamos andar nisso. Transitar no sobrenatural. Viver acima do natural. Isso só é possível se realmente essa sabedoria estiver dentro de nós. Deus quer revelar para mim e para você algo que já está na Escritura, que liga eu e você nos planos, nos projetos dele, naquilo que ele tem para toda a eternidade. Ao olhar a Escritura, nós encontramos as respostas, nós encontramos as direções, nós encontramos a história e vemos exatamente aonde a gente está inserido nessa história. Que momento que nós estamos vivendo? Que momento que tem ainda pela frente? As coisas que ainda vão acontecer. Nós encontramos a resposta nas Escrituras. Isso é sabedoria de Deus. Sabedoria a ser compartilhada comigo e com você. O povo que perece por falta de entendimento é o povo que não valoriza aquele que está disponível para mim e para você, porque hoje é dia de buscar e encontrar, de achar o Senhor, de entender as coisas do alto e viver efetivamente o poder
dessa sabedoria, a manifestação do poder do reino na minha vida e na sua vida. Eu quero convidar você, então, a considerar o quanto que você está buscando, o quanto que você realmente tem colocado como prioridade entender as coisas do alto. Não é curiosidade, é aplicar isso na sua vida, é olhar a Escritura e trazer isso como um entendimento sobrenatural que leva você a uma dimensão diferenciada. Quanto que você está buscando isso? E se você que está me ouvindo nesse momento não teve ainda acesso a isso, entende que tem algo que está além do seu conhecimento, eu quero dizer para você de uma forma bem didática, porque a palavra nos ensina a respeito disso. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para ter esse discernimento, há necessidade do Espírito estar dentro de você. E para que o Espírito esteja dentro de você, basta você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A fé que nos leva à salvação. Crer, confessar com seus lábios, o Espírito passa a habitar dentro de você. E dá a você, então, acesso a essa verdade e poder para não passar pela morte e ter a vida eterna. Tremendo aquilo que Deus tem para você. A sabedoria revelada e aplicada na sua vida te leva, então, a lugares que o homem natural não pode chegar. Se você ainda não fez uma oração como essa, aceitando Jesus como seu Salvador, e o Espírito Santo ainda não está habitando no seu coração, eu quero dizer para você que é de graça, que é simples, que é real, e que está baseado na sua fé, a fé na palavra de Deus. A Bíblia diz que é assim. A palavra de Deus diz que é assim. E se efetiva assim nas nossas vidas. Eu quero então encerrar essa mensagem fazendo essa oração. Por você que ainda não teve essa experiência, e por você que já teve essa experiência, mas talvez precise se comprometer, por você mesmo, a buscar mais a sabedoria de Deus. Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai eterno, quero te louvar, Deus, porque nós somos abençoados, nós somos privilegiados, porque o Senhor resolveu, o Senhor decidiu compartilhar com os filhos o entendimento da Tua Palavra. Não é porque a gente é mais inteligente, não é porque a gente sabe alguma coisa, porque a gente merece, porque a gente cursou, porque a gente alcançou, não, é pela graça, é o favor do Senhor. Tanto é real, Pai, que nós só podemos compreender a Palavra quando nós acessamos esse Espírito que habita em nós. É o Senhor mesmo dentro de nós, nos explicando as coisas do reino. Ó Deus, eu quero interceder agora por cada uma dessas vidas que ainda não teve essa experiência de ser um templo do Teu Espírito Santo, que ainda não teve a experiência de olhar para a verdade da salvação e se posicionar diante dessa verdade e ver o poder de salvação do Senhor alcançando essas vidas. Esse que ouve e entendeu e crê, que ele possa confessar agora com os lábios dele, aonde ele estiver, a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que possa entender a limitação humana e a dependência do Deus Criador de todas as coisas. Que possa essa pessoa se arrepender dos seus pecados e buscar a salvação que há em Cristo Jesus. E então, ó Deus, o Teu Espírito habitará nesse coração e junto com esse, todos nós, na presença do Teu Espírito, na dependência do Senhor, nós queremos declarar aqui, Deus, que nós precisamos da sabedoria do alto. Que a Tua verdade, que a Tua Escritura, que o entendimento, que a verdade do reino, ao alcançar o nosso coração, nos transporta para algo que está além do natural. E nós queremos trafegar nesse lugar, nós queremos andar nesse lugar, nós queremos viver nesse lugar. Se não for, ó Deus, o entendimento, a sabedoria, se não for a Tua verdade, nós não vamos experimentar esse poder que restaura, que cura, que transforma, que consola, que nos alimenta, que nos enche de esperança.
Ó Deus, nos leva, Deus. Nos leva a essa verdade. Que a tua sabedoria, que a tua verdade compartilhada através da Escritura e orientada pelo teu Espírito, que possa habitar em nós e promover transformação nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, na total dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, fortaleça a sua família, e que a gente possa estar junto, buscando a sabedoria de Deus, a presença de Deus nos nossos corações. Deus abençoe, em nome de Jesus.